Vamos continuar? Ventilação pulmonar. Como os gases são distribuídos nas diferentes regiões pulmonares? Quando a gente pensa em ventilação, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o espaço morto anatômico. O que é isso? É o volume nas vias condutoras de gás. O volume da via aérea que os gases vão passar apenas por tubos aeríferos, por tubos condutores de gás. Eles não participam da troca gasosa, né? Então, a gente tem laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, né? Toda essa região aqui não tem troca gasosa. Eu só tenho passagem de gás. Isso aí vai gerar em torno de 150 ml, que é um terço do volume corrente. 23 divisões da via aérea. Então a traqueia se divide em brônquios principais, que por sua vez vão se dividir em brônquios lobares, e aí a partir da quarta geração eu tenho os bronquíolos. Entre a 16ª e a 17ª a gente tem a transição dos bronquíolos terminais para os bronquíolos respiratórios, né? Aqui eu já tenho uma zona de transição entre condução e área de troca, né? Nos bronquíolos respiratórios eu já tenho alvéolos ocasionais. Essas vias condutoras de gás exclusivas vão corresponder em média aí a 150 ml, ou um terço do volume corrente. O espaço morto anatômico ele vai aumentar com inspirações profundas devido à tração exercida sobre os bronquíolos pelo parênquima pulmonar. É a lei da interdependência, aquilo que eu falei para vocês. Quando eu inspiro e o pulmão, nesse momento que eu inspirei e o pulmão aumentou o volume, tudo que está dentro do pulmão vai aumentar de volume também. Então, se eu tenho um vaso ali com determinado diâmetro, quando eu inspiro, esse vaso ou esse nervo, ele também aumenta o seu volume. Então, se eu tenho as zonas condutoras mergulhando no tecido pulmonar, quando eu inspiro, essas zonas condutoras, a traqueia, os brônquios principais, eles também vão aumentar o seu volume. Espaço morto anatômico, ele também aumenta com a inspiração profunda. Beleza? Entenderam esse conceito? Então eu inspirei, tudo que está dentro do pulmão vai crescer, eu expirei, tudo que está dentro do pulmão vai voltar e diminuir o seu diâmetro, diminuir o seu volume. Diferenças regionais da ventilação. Essa pergunta é clássica. As regiões inferiores ventilam melhor que as regiões superiores. Como é que a gente comprova isso? Isso aí é comprovado quando o indivíduo inala o gás xenônio e aí faz-se um exame radiológico e vê onde tem mais xenônio. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, o que esse gráfico está dizendo? Que na zona inferior foi captado quase que 100% do xenônio que foi inalado. Contrapartida, a zona superior inalou aqui um pouquinho mais de 60% do xenônio. Então, ficou comprovado. Quando inspirei xenônio, que vai marcar lá na minha árvore brônquica, onde esse xenônio chegou. Chega lá na base. E pouquinho mais de 60% vai chegar no ápice. Então a gente entende que as regiões inferiores ventilam melhor que as superiores. Então, quando o xenônio 133 ele entra lá no campo de contagem, é possível quantificar o volume inalado atingindo as diversas regiões do pulmão. E aí aqui a gente consegue ver que a zona inferior ela capta muito mais xenônio do que a zona superior. A gente consegue verificar que a ventilação por unidade de volume ela é muito maior em relação à base em comparação ao ápice. Quando a gente está na posição supina, a diferença ela vai desaparecer. Quando eu estou de pé, a minha base ela ventila melhor do que meu ápice. Mas quando eu deito na horizontal, de barriga para cima, na posição supina, essa diferença que entre o ápice e a base, ela acaba. Mas a região que está em contato com o leito, ou seja, a região dependente, a região posterior, se eu estou de barriga para cima, a região das minhas costas vai captar mais xenônio do que a região que está na parte de cima, na região superior, que seria a parte anterior do meu tórax. Então aqui vai captar menos xenônio do que aqui. Por quê? Nesse momento eu estou na posição supina. Se eu assumo a posição de decúbito lateral, vai acontecer a mesma coisa aqui.
essa região aqui que está para baixo, que representa a base, vai captar a zona inferior, vai captar muito mais xenônio do que esta região aqui, que é o ápice. Na próxima aula a gente vai entender o porquê. Aqui eu só quero que vocês entendam que sempre a região dependente vai ventilar melhor do que a região não dependente. Beleza? Chegou minha cara cansada, terminamos a linha rapidinha.